Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, indica o canal a uma amiga ou um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Notificação é aquele sininho que avisa as novas postagens, né? Lembro também que nós vamos postar amanhã, logo cedo, uma das razões do atraso até da nossa live de hoje, uma excelente entrevista que acabamos de fazer com o embaixador Roberto Abirianu. Foi embaixador na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, tem uma larga experiência, um dos quadros mais importantes do Itamaraty hoje, é embaixador aposentado, sempre refletindo, participando das grandes questões da política diplomática brasileira, né? Então, eu falei, olha, vamos aproveitar essa ocasião, G20, COP26, e ver como é que o embaixador que tem essa experiência tão importante, como é que ele está analisando esse momento histórico, né, que nós estamos passando. Foi muito boa a conversa, foi excelente, nós estamos postando, melhor dizendo, amanhã, logo cedo, às 7 da manhã, né? Lembro também que nós criamos está escrito assim, seja membro, lá tem, né, aquele azulzinho, é só você clicar ali, tem todas as informações sobre o que nós criamos, que é o Clube de Membros. Tem duas formas de participar, basta clicar, tem todos os dados, todas as informações sobre esse Clube de Membros, que é um material exclusivo que a gente produz durante o mês e vai alimentando o clube. Tenho certeza aí que vocês vão gostar, né? Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursodovilla.com.br. Hoje um dia é curioso, né, para tentar entender esses momentos da história do Brasil, né? É uma semana diferente essa, tudo bem, se emenda a segunda quando tem feriado na terça, assim quando é na quinta, emenda na sexta, e assim vai, né? Mas é interessante ver o que está acontecendo. Teve todo o episódio da CPI dos precatórios, que é absolutamente inconstitucional, é um calote, é um verdadeiro absurdo a forma como foi aprovado, em absoluta ilegalidade, tudo comandada por esse cidadão aí, Arthur Lira, tal, que é um sujeito que não tem importância nenhuma na história política do Brasil, logo será esquecido. Torço para isso, que teve como deputado estadual uma atuação em Alagoas, segundo as denúncias que lá apareceram e que foram divulgadas aqui no sul do país, gravíssimas, né? Uma rachadinha que era uma rachadinha ao cubo, deixaria o Bolsonaro envergonhado com o que foi feito lá em Alagoas. Sujeito que não tem importância nenhuma, mas criou uma máquina ali de operar usando o regimento da forma como bem deseja e dessa forma vai atropelando a oposição e a boa forma do trabalho político ali na Câmara dos Deputados. É um verdadeiro horror a sua gestão. E aprovou, em primeira votação, a questão dos precatórios. Deu toda essa confusão, vocês estão acompanhando a questão do Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, mas não só, né? Vem a posição do PSDB, a maior parte votou a favor dessa proposta dos precatórios aí, que é uma PEC, uma proposta de emenda constitucional do calote, quase o caso fantástico, né? E de outros partidos que acabaram sendo um ou outro partido que votou de forma unitária contra essa ação absolutamente nociva ao interesse público, que vai deixar uma bomba para o novo governo que vai subir em 2023, assim, terrível, terrível, terrível. E aí, nessa história toda, que é uma boa discussão, eles vão tentar votar isso a semana que vem, o que não pode, uma derrota de uma PEC, você não pode, na mesma legislatura, apresentar, está errado, tal, e eles vão apresentar, isso vai dar problemas de todas as ordens, questões jurídicas, e eu espero que, caso apresente, nem passe, nem atinja o quórum constitucional, porque a posição do Ciro Gomes é correta e de outros aí, que ninguém sabia, né? E aí houve todo o barulho, porque foi uma votação feita também rapidamente, sem que pudesse ter uma consulta, uma discussão séria dessa questão. E tem denúncias assim muito graves. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, diz que deputado diz que a oferta por voto na PEC dos precatórios foi de 15 milhões de reais. Deputado diz que a oferta por voto na PEC dos precatórios foi de 15 milhões de reais.
Como revelou o Estadão, o governo liberou 1,2 bilhão em recursos do chamado orçamento secreto, isso é só no Brasil, para garantir a aprovação da proposta na Câmara em primeiro turno. Isso é gravíssimo, 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 gravíssimo. Isso tem de ser devidamente apurada, né? Mas tem um outro fato, antes da gente entrar na nossa questão. Bolsonaro cancela a homenagem que havia feito a cientista que comprovou a ineficácia da cloroquina. É um episódio da Ordem do Mérito Científico, do qual ele acabou condecorando a ele próprio, um fato assim patético, né, ridículo, tal, digno de República Bananeira. Parece que a gente está na República Dominicana na época do Trujillo, né? E agora ele justamente é um negócio assim inacreditável ao infectologista Marcos Vinícius Guimarães e Lacerda, que de forma pioneira mostrou a ineficácia da cloroquina lá como droga contra o coronavírus. Ele simplesmente, o Bolsonaro, cancelou a homenagem. E aí tem um fato importante que está também no Globo: cientista recusa a honraria de mérito científico oferecido pelo governo Bolsonaro, né? É o epidemiologista César Vitória, né? Então, aqui, espero que eu tenha pronunciado Victoria corretamente, peço desculpas se pronunciei errado. Ele seria promovido ao título de Gran Cruz, já que ele tinha recebido São Rory em 2018 de Michel Temer e tal. Então ele recusou, e lembrando aí que também 2 cientistas foram retirados, aí, eu citei um deles, né, pelo próprio governo. Quer dizer, é uma tremenda bagunça, isso que eu até escrevi, mostro, é uma bagunça generalizada esse governo, é o caos, é o caos, é o caos, é o caos. É um negócio assim inacreditável, tal. E no meio disso tudo, plantaram uma notícia patética de que o Geraldo Alckmin seria vice do Lula, e o Lula teria dito: ele é o único tucano que gosta de pobre, né? Tudo parece que não tem o que fazer, não tem notícia, e eles vão plantando, né? E só hoje eu vi 3 vices para o Lula. O Alckmin, que não vai ser vice coisa alguma, ele é candidato, todo mundo sabe, ao governo do estado de São Paulo, e dificilmente aceitaria ser candidato a vice-presidente, mais dificilmente ser vice-presidente do Lula. Portanto, isso é uma coisa, uma bobagem, tal, mas que ocupa o noticiário durante 2, 3 dias, é um balão de ensaio. E mais 2 vices que eu vi, e se passando também, passei pelo Globo, né, que é o do filho do José Alencar, o Josué lá, Josué Gomes, salvo engano, esse é o nome dele, da Coteminas, que seria um vice mineiro, mas ele é presidente da Fiesp. Federação dos Indústrias do Estado de São Paulo. E uma outra que seria a possibilidade de ser o Rodrigo Pacheco. No mesmo dia, ele tem 3 vices. Então, vocês estão percebendo como é que é o desenho desse momento que a gente está vivendo. Eles vão lançando candidatos, daqui a pouco você tem uns 12, 13, 14 candidatos com posições. Na verdade, está todo mundo sondando e vendo o que é que vai acontecer. E tem o Sérgio Moro, né? Aí a candidatura do Deltan a deputado federal, né? Deve ser, presume-se, pelo Podemos do Paraná, né? E o do Sérgio Moro também 1000 boatos, ou que seria candidato a presidente ou a senador pelo Paraná e por São Paulo. Eu acho bacana você poder ser senador por 2 estados, eu acho isso fantástico, né? Primeiro que tem o domicílio eleitoral. Segundo, o domicílio eleitoral não é simplesmente para falar que você mora no estado sem morar, fraudar como o Dudu Bananinha, né? O Dudu Bananinha, ele é deputado federal por São Paulo, mas não mora em São Paulo, não tem qualquer vinculação com São Paulo, e eu sempre desafiei o Bananinha, grande Bananinha, aquele do bilionário, né? Ele não sabe se tem H ou não, assista, grande entrevista, mas muito boa entrevista, com o Jamil Chá, está muito legal, ele que foi testemunha desse grande momento muito cultural da quadrilha Bolsonaro, como é que escreve bilionário, que o Bananinha não sabia, esse que seria embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né? Mas eu abri só essa passagem porque o que eu queria pegar como tópico principal, como é que vai aparecendo? Então, o Moro pode ser candidato pelo Paraná, tudo bem, sem nenhum problema. Ele é de Maringá, mora muito tempo em Curitiba, todo mundo sabe. Agora, ele ser candidato por São Paulo,
Mas ele conhece o quê de São Paulo? Eu estou dizendo ele, nada contra, né? Mas como outros, tem deputados federais que vêm para São Paulo e não são de São Paulo, não tem nada a ver conosco, mas nada a ver. E quando eu falo conosco, é também a mesma coisa com o seu estado, por exemplo, se for de outro estado. Caem os caras de paraquedas, isso ocorre também no Rio de Janeiro, é comum. Tem outros estados que isso não dá certo. Mas São Paulo e Rio, isso é relativamente comum, esse pessoal caindo de paraquedas. E é uma piada, se ele quer ser candidato ao Senado, por ser senador mesmo, ele vai, presumo, vai ter o bom senso de ser candidato pelo Paraná. Ou, se assim o desejar, já que isso é vontade dele, candidato a presidente da República. Evidentemente, tanto a candidatura dele como do Deltan Dallagnol envolve a questão da Lava Jato. E aí cria sempre aquela suspeição, né? Quer dizer, que já fazia política como juiz e já fazia política como procurador. Interrogação, eu estou perguntando. Né? É que os outros opositores justamente estão falando. Né? E a impressão que dá também é que as candidaturas buscam, no caso do Legislativo, imunidade parlamentar contra futuros processos. Isso já me falaram há muito tempo, eu já sei dessa história. Há 5 meses que já tinha uma pessoa já me exposto como é que seria, e acertou em cheio pelo que está ocorrendo, que é a busca de imunidade parlamentar. Aí você que nos acompanha vai falar assim, por que essa busca de imunidade parlamentar? Contra processos a partir de 2023. Então, aí teria de quebrar a imunidade parlamentar, né? Ou como deputado federal ou como senador, para eventuais processos, né, que possam ocorrer. Não é que possam, que vão ocorrer. Depende do resultado eleitoral de outubro do ano que vem, mas o cenário já está dado. Eu vou aproveitar até já falar, porque as pessoas que me falam acertam em cheio, né? Todas aquelas mensagens do Telegram, elas vão ser, eu vou falar numa linguagem vulgar, não jurídica, tá? Vocês aí, operadores de direito, peço perdão, mas elas vão ser legalizadas, usando uma expressão mais simples para que todos nos acompanhem. Aquelas que foram obtidas de forma ilícita vão ser legalizadas. E já teve um voto no Supremo Tribunal Federal, numa das turmas, acho que na segunda, do ministro Ricardo Lewandowski, já insinuando isso, há meses atrás, pouco tempo. E há uma possibilidade, é o que dizem, que a maioria do Supremo Tribunal Federal, não sei, é o que estão falando, essa pessoa me diz, que vai transformar isso em prova legal. Dessa forma, além da suspeição do então juiz Sérgio Moro, ele vai sofrer outro tipo de penalização. A suspensão, ele já tinha saído, foi 22 anos juiz, e pediu por moto próprio, né, saiu, né, e foi ser ministro da Justiça. Foi um erro que ele cometeu, mas tudo bem, isso é uma outra história. Né? Mas aí vão dizer assim, mas o Lula ficou preso 580 dias, salvo engano, né, por decisão dele, porque também ele não pode ser acionado na justiça e, se for o caso, até ser preso. Eu estou dizendo isso hoje numa linguagem muito simples e direta, porque já me contaram isso há meses, como é que ia se desenvolver esse processo. E, pelo jeito, não é só, né, boato, fofoca, não, realmente parece que o andar da carruagem é esse. E isso explicaria a eventual candidatura de Sérgio Moro ao Senado, né? E a eventual candidatura, parece que ocorrerá mesmo, pelo que falou o Deltan Dallagnol, ex-procurador, porque ele está pedindo demissão, como deputado federal pelo Paraná. Né, com a busca, portanto, de imunidade parlamentar frente a essas questões que eu levantei anteriormente, eventuais processos por essas razões. É uma coisa complicada, vai se tensionar muito o país, porque a discussão toda que vai passar pela Lava Jato, e a minha opinião, eu gostaria de deixar bem clara aqui, que é o seguinte, eu sou contra qualquer forma de você abusar o poder, de abuso de poder, né? Tanto pode ser do Ministério Público, pode ser de juiz, de quem quer que seja. Eu acho que tem de seguir o que determina o ordenamento legal existente no Brasil. Evidentemente que as mensagens que nós tomamos conhecimento, elas tinham uma linguagem devida e contatos que não devem, daquela forma, ao menos, ocorrer, né, entre juiz e o Ministério Público. Eu conversei também com juízes, porque, afinal, eu converso com muita gente, eles falam, não, nós temos eventuais contatos, mas daquela forma não dá. Daquela forma, que era uma forma, parece que orquestrada. Agora, cabe perguntar,
não existiu corrupção na Petrobras, tudo aquilo foi uma farsa. Não é verdade, como eu vejo aqui na internet toda hora. Jornalistas, analistas, tal, falando, não, aquilo lá foi tudo uma farsa, não existiu. Não, é verdade, existiu. As pessoas devolveram dinheiro. O Pedro Barusco é uma ficção? Não é. Sérgio Machado é uma ficção? Não é. E podia citar aqui o Paulo Roberto Costa, né? Etc, etc, etc. E existiu, efetivamente. Né? Tanto que eles devolveram, muitos fizeram delação premiada, etc, e por aí vai. As empresas, né? Quantas empresas, né, que não acabaram fazendo um acordo com o Ministério Público e por aí vai. Ou seja, efetivamente existiu e os recursos foram devolvidos da forma já conhecida de todos. Né? Mas a grande questão que se coloca foram os meios utilizados. Se não havia um projeto político, que é o que se diz, por isso que é importante esse nosso espaço aqui, de absoluta independência, diferente de outros que são gargantes do aluguel do extremismo bolsonarista. Então, nós estamos pensando que havia um projeto de poder, sim, havia. É o que se pressupõe, não só por aquelas comunicações indevidas, que o telegrama, que o vazamento lá demonstrou isso, como também agora articulações políticas mais recentes. Né? Ou a criação daquela fundação de 1, não sei quanto, lá 1,23 bilhão, né? Que com aqueles recursos ia ter uma fundação para combater a corrupção, que era algo muito estranho, aquilo funcionaria, dava a impressão até como um partido político. Né? Então, tudo isso é algo que tem de ser discutido. Eu sei que não dá para discutir serenamente, porque a tensão vem, especialmente dos que foram eventualmente presos injustamente, condenados injustamente. Que uma coisa, você ser absolvido, outra coisa, ser inocentado. Eu lembro uma vez, conversando com um grande operador do direito, eu falei, ele foi inocentado ali naquele processo. Aí, esse já senhor, uma longa história, falou, não é, ele foi absolvido. Ele falou, são duas coisas diferentes, ser absolvido ou ser inocentado. Muitas vezes o absolvido, você não tinha provas suficientes para condená-lo, e o que vale é o que está nos autos do processo. Né? Então, e teve casos complicados. O caso do reitor lá de Santa Catarina, não é possível a gente aceitar, ao menos tudo que eu li até hoje, realmente aquilo é gravíssimo. Ele suicidou o reitor. O ex-reitor, né? É uma coisa, sabe, nós vamos ter de analisar tudo isso. Quando eu falo serenamente, é fácil falar porque eu não fui atingido por isso, por um lado ou por outro, né? Eu só sou alguém que comenta, que acompanhou tudo isso, o que aconteceu. Mas se ocorrendo as ilegalidades, e algumas que parece que ocorreram mesmo, não é uma discussão política dentro do judiciário, mas existiu isso, tem de ser revisto. E o que ocorreu, o elemento que fez isso devidamente punido. Né? Então, essa é uma questão que vai estar presente no processo eleitoral de 22, e especialmente, dependendo do resultado da eleição de 22, em 23. E aí, por isso que essa tentativa de se preservar com a imunidade parlamentar. Mesmo sabendo, aqui entre nós, já com muita antecedência, eu já vou falando, que muitos vão falar o seguinte, quer dizer que agora você quer imunidade parlamentar, mas quando você estava do outro lado do balcão, você era contra a imunidade parlamentar, entendeu? Quando eu falo do outro lado do balcão, quando você estava no Ministério Público ou quando você era juiz. Quer dizer que agora você é a favor da imunidade parlamentar porque está sendo ameaçado de processo ou está sendo indiciado, etc, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer como que você queria, vou votar pelo fim, vou votar para que seja autorizado o processo contra você, etc, etc, etc. Acho que eu estou sendo claro, né? Estou tentando ser o mais claro possível e apresentando essa questão que é uma questão muito complicada. E por quê? Porque a eleição do ano que vem vai ser a eleição mais violenta, eu acho, sem exagero, da história do Brasil. Não é só desde 1989. Nós tivemos uma eleição com participação estrangeira no processo eleitoral em 1962. 1962, que antecede o golpe de 64. Foi que tinha dois institutos, IBAD e IPES. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IPES era o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, etc. Desculpe. Produziram filmes, tem livros sobre isso, tal, né? Pesquisas bem feitas, acadêmicas, tal, e eles tiveram interferência, porque era a preocupação de compor um Congresso Nacional
que fosse, que barrasse o que eles consideravam avanço do comunismo. Não havia comunismo algum no governo João Goulart. Leia o meu livro Jango, um Perfil, que é os que entendem do assunto, uma das melhores, não sou eu que estou dizendo, né? Uma das melhores interpretações do período, um levantamento muito cuidadoso. Consegui falar com alguns personagens do período, que foi possível, outros, a maior parte tinha falecido, evidentemente, né? Mas consegui ir fazer uma análise no campo acadêmico, de história política, dentro dos cânones da história política. Foi o que eu fiz. E não pode chamar o governo Jango de comunista, é uma piada, nem o Jango era comunista, nem o governo, que ministros comunistas tinham no governo Jango, né? Então isso é uma bobagem. Mas na época tinha a Guerra Fria. E por quê? Vamos à história. 1962 foi um ano complicadíssimo. Primeiro, a Revolução Cubana, pouco antes, houve a expulsão de Cuba da OEA, Organização dos Estados Americanos, né? E teve a tentativa fracassada da invasão da Baía dos Porcos também. A tentativa de cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos de invadir Cuba para derrubar o governo Castro. E o governo Castro tinha se declarado um governo comunista, né? Até então não era. É importante sempre destacar que o movimento revolucionário, 26 de julho, não tinha nada de comunista. Era um movimento liberal-democrático lá, que vem dos anos 50, da segunda metade dos anos 50, né? O processo mesmo de mobilização não era a partir de 56, a guerrilha na Sierra Maestra, não. Você tem o processo urbano, né? O Diretório Revolucionário, há uma série de correntes de frações da pequena burguesia, de frações das classes médias, de estudantes, que mobilizam as cidades. A guerrilha, ela chama a atenção da imprensa, especialmente da imprensa norte-americana, a guerrilha que está na Sierra Maestra, mas o movimento político mesmo era na cidade, Santiago, Havana, onde você tinha a forte presença dessa oposição democrática. Cai a ditadura do Fulgêncio Batista, depois há um interregno, Fidel Castro não assume o poder inicialmente, e tal, até quando finalmente o movimento 26 de julho vai assumir o governo, e aí é um processo de radicalização, e até o fracasso da invasão da Baía dos Porcos e a esquerdização muito rápida do M26, que vai terminar, não tinha Partido Comunista ainda, é bom lembrar que o antigo Partido Comunista Cubano, que era o Partido Socialista Popular, não tem uma participação efetiva no processo revolucionário, né? E vai ter depois a fundação de um Partido Comunista, já na segunda metade dos anos 60, aí sob a liderança do Fidel Castro. Nesse processo histórico, tinha alguns elementos que eram de esquerda e de esquerda comunista, que era o Che Guevara, que ele conheceu lá no México, quando estava exilado o Fidel Castro, após o fracasso do assalto ao quartel Moncada, né? E daí que vem a defesa, que dá lá no livro, a história me absolverá, tal. Ele conhece o Che lá no México, quando ele estava se preparando para depois invadir, em dezembro de 56, né, a Cuba, tal. Eles se encontram, reza a lenda, ali no metro, Metro Insurgentes, né, ali do lado da Zona Rossa, ali na cidade do México, tal. Reza a lenda que é ali que eles teriam se encontrado. Bem, seguindo em frente, aí sim o Che era um elemento comunista tal. Agora, e aí o processo, em 62, essa radicalização aumenta e a crise dos mísseis. A crise dos mísseis, quando foram instalados mísseis soviéticos, né, atômicos, e aí os Estados Unidos fotografou, etc., uma série de incidentes que já eram intensos desde 1960, quando o U-2, vamos chamar U-2, o avião tinha caído, na União Soviética tinha sido derrubado, etc. Daí é o nome até depois, mais à frente do grupo de rock e tal, da banda aí. Aí veio o episódio justamente de 62, da crise dos mísseis, que o Brasil tem até uma participação de tentar apaziguar em certo momento a solicitação de ação da diplomacia brasileira, e aí depois se resolve com a retirada dos mísseis, mais um compromisso entre Khrushchev e Kennedy, União Soviética, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e o presidente norte-americano, né, de que retiraria os mísseis, mas não haveria uma invasão norte-americana de Cuba, tal. Essa teria sido uma espécie de acordo entre as partes, né? Portanto, a tensão era muito grande. Por outro lado, começa a aumentar o envolvimento americano na Guerra do Vietnã, que vai se ampliar
o incidente do Golfo de Tonquim em 64, já não na presidência Kennedy, que foi assassinado em dezembro de 63, mas já com o vice-presidente que assume como presidente Lyndon Johnson. Mas, portanto, você tem essa tensão, tem ao mesmo tempo a independência na África Negra, né? Um processo independentista com coloração socialista, mas falar socialista, socializar o quê na África Negra, né? Mas falava-se muito em socialismo, há um processo independentista, o processo começa a presença de Gana no final dos anos 50, né? Tudo aquilo, vem a questão dos países não alinhados e a construção do terceiro mundo, desde a Conferência de Bandung em 1955, e tudo aquilo, tem guerrilha aqui, a guerrilha na Venezuela com o Douglas Bravo, que acaba fracassando, na Colômbia já também a presença inicial, já começa a ter presença também de movimentos guerrilheiros, e a Revolução Cubana deu aquela ideia para muitos na América Latina, que bastava ter uma ideia na cabeça e um fuzil na mão que você fazia um processo revolucionário. E isso tem reflexo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, com grupamentos que querem romper com o Partido Comunista, que estava na semi-legalidade. Não era ilegalidade, todo mundo sabia. A partir do final dos anos 50, quando o Luiz Carlos Prestes já pode vir a luz do dia circula, tal, tem a imprensa comunista, que era o jornal Novos Rumos, desde 59, então sabia-se quem era comunista ou quem era. Não era legalizado o partido, e os candidatos comunistas saíam candidatos por outros partidos, ou pelo PTB, ou por alguns outros partidos, como candidato dos comunistas tal. E a tensão estava muito grande naquele momento por essa conjuntura internacional bastante complexa. E a eleição de 62, em outubro, né, que é quando está marcada por isso. Aí tem a presença de recursos norte-americanos, tal, dinheiro lá norte-americano, que financiam esses dois institutos que eu citei anteriormente e que apoiariam determinados candidatos nesse processo eleitoral. Isso, na época, deu uma enorme polêmica, porque foi a primeira vez que você teve uma interferência de recursos estrangeiros num processo eleitoral, num momento extremamente conturbado da América Latina, do mundo, como eu disse anteriormente. Tudo indica que em escala muito maior, mas muito, N vezes maior, teremos isso em 2022. E por quê? A extrema-direita mundial foi derrotada. E vamos ver o que vai acontecer agora na Hungria, que vai ter uma eleição importante, há uma grande aliança de oposição contra o Orbán. Há a possibilidade de derrotá-lo, mas deve ser uma eleição muito disputada, vamos ver o que vai acontecer ali. Mas a Hungria pouco conta hoje no mundo. A Polônia pouco conta também. A Polônia conta um pouquinho mais, mas pouco conta nada, tal, se a gente for pensar mesmo, né? Mas ela tem uma presença um pouco mais importante, até pela extensão territorial, população, em relação à Hungria. Bem, mas a grande questão é a eleição brasileira. A extrema-direita do mundo vai estar olhando o Brasil e apoiando os criminosos nazifascistas bolsonaristas, desde o criminoso Bolsonaro, como toda a quadrilha dos candidatos a deputados estaduais, federais, senadores, governadores. Então, vai ter muito dinheiro de fora e que vai chegar por vários mecanismos e também a presença das redes, toda a produção de fake fora do país vai ser em larga escala. E o Steve Bannon, insisto nessa questão, que eu já estou falando com bastante antecedência, vai fazer a coordenação lá fora. E o Trump é que vai estar por trás disso tudo, a figura do Trump. Por quê? Não desprezem ele na próxima eleição norte-americana, e ele vai ser um candidato que vai estar muito presente e não vai ser fácil vencê-lo. É o cenário que se desenha por alguns. Caso a presidência Biden não dê uma guinada. No próximo ano vai ter eleição para a renovação de boa parte do Congresso norte-americano, já vai dar para desenhar um pouco o cenário para ver como é que as coisas ficam. E o Trump vai estar por ali. O Trump, que é a grande figura, o Bannon é o operador. A figura pública é o Trump. E quem vai ser o marionete do imperialismo norte-americano aqui, em escala nunca vista na nossa história, esse tipo de intervenção? O traidor da pátria. Quem é o traidor da pátria? O genocida Jair Asmodeu Bolsonaro e toda a sua quadrilha. Então, nós teremos uma eleição marcada pela violência, isso infelizmente vai ocorrer, o cenário se desenha dessa forma, né? Marcada pela violência e marcada pelo dinheiro do imperialismo norte-americano e por extremistas do mundo inteiro. Vai ter extremistas na Europa que vai mandar dinheiro para a quadrilha bolsonarista e a presença dessas redes sociais e a produção
em sites colocados em tudo que é lugar no mundo, não aqui. E o TSE vai fazer seu papel, já anunciou que fará, né? Mas vai ser muito difícil, porque vai ser um combate desigual contra um verdadeiro exército financiado por bilionários extremistas, racistas, homofóbicos e antissemitas. É bom lembrar, né, quando você passa aí por Segunda Guerra Mundial, por exemplo, lembrar do Henry Ford. Henry Ford, veja se já leram o livro dele, O Judeu Internacional. Leiam. Olha, o Ford ali é jogo duro, né? É antissemita, né? Adorava. Você tem milionários norte-americanos que tinham o Hitler antes da guerra, né? Em alto grau, adoravam o Hitler, né? O Lindenberg, grande Lindenberg, foi lá, foi condecorado pelo Hitler, relações próximas. Então, é necessário entender que esse grande capital extremista, nazista, homofóbico, racista, antissemita, ele vai estar presente na nossa eleição como nunca. Se você for ver a eleição de 18, não tem nada, 14, nada, em 10, nada, em 2006, nada, 2002, nada, 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 nada. Vai ser agora. Por quê? Com a derrota do Trump, eles querem ter um bastião num país grande como é o nosso, importante, entre as maiores economias do mundo, para que eles possam, daqui, ecoar seu discurso nazifascista e estabelecer relações com outros países dentro da visão deles nazifascista. E o Bolsonaro vai ser o instrumento, porque ele é traidor da pátria, ele não é presidente do Brasil, ele é um traidor na presidência da República, e os asseclas que lá estão no Palácio do Planalto são tão traidores como ele, vai estar a serviço dessa conspiração. Não é acidental que em 2019 e 2020, nós assistimos, vocês assistiram, nós assistimos, todos nós, as visitas que ele fez aos Estados Unidos, não foi uma, e toda forma serviu com que ele se relacionou com Trump. Ele, inclusive, falou publicamente nos jardins da Casa Branca que apoiaria a reeleição do Trump. Vocês se lembram, né? E até o Trump ficou assustado, porque diplomaticamente ninguém fala isso, mas ele quis mostrar o servilismo, porque ele é traidor, é um homem covarde, é um homem mau, é verdade, né? Mas é covarde e é traidor da pátria. Como nunca, nenhum presidente na história do Brasil hoje é assim. Ir a um país estrangeiro e se meter na eleição daquele país e se ajoelhar para o imperialismo. Ele fez isso com toda a sua quadrilha, inclusive aqueles que vestem o uniforme que estão dentro do Palácio do Planalto, que estão traindo a história do uniforme que eles vestem. Então, isso está claro o desenho para 22. A violência, eu tenho sempre insistido, infelizmente, que vai estar presente. Gostaria que eu estivesse redondamente, é totalmente errado, mas infelizmente é o que deve ocorrer. Vai ser um cenário de muita tensão. E essa questão de interesses alienígenas, aí sim são interesses alienígenas. Aí se aplica isso, né? Que vão estar presentes no processo eleitoral. A questão é como que as instituições vão responder a isso, como que a sociedade civil vai responder a isso, como as lideranças políticas e os partidos vão responder a essa intervenção estrangeira no processo eleitoral brasileiro. Isso vai estar claro, isso está claro. E o instrumento disso é o traidor Jair Asmodeu Bolsonaro e toda a sua caterva, porque quando se fala no Asmodeu, é toda, entra aquela turma que, é claro, em termos numéricos, é quase desprezível, os empresários nazifascistas que estão sempre por aqui com o Bolsonaro, todos com as offshores lá fora, porque esse pessoal é traidor da pátria. Qualquer problema, ó, eles caem fora. Eles não têm nenhuma vinculação com o Brasil. Não pense que essa turma que apoia o Bolsonaro, esses nazifascistas, tem ligação com o Brasil. A noção de pertencimento, de pátria, não é com eles. Eles acham uma maravilha o extremismo, o nazifascismo norte-americano. Todas aquelas coisas absurdas. Ao mesmo tempo, sabemos que os Estados Unidos têm coisas importantíssimas na luta pelas liberdades, né? Nós já falamos de tanta coisa aqui, é necessário separar uma coisa de outra, mas o que nós estamos assistindo agora é uma destruição da democracia norte-americana, feita pelo Trump. O que aconteceu no Capitólio, a invasão do Capitólio, é inimaginável, isso há 20 anos atrás. Ninguém imaginaria que isso fosse acontecer. Quer dizer, a que ponto de degradação estão chegando as instituições norte-americanas? E nada indica que no próximo processo eleitoral, em 24 presidencial, lá, o Trump vai estar presente e ele vai vir com tudo para destruir as instituições. E aí depende muito do que os democratas com Biden farão no governo. E esse início do governo não tem sido dos mais felizes, como todos nós estamos acompanhando. Mas sabemos que a economia sempre é um elemento determinante no processo eleitoral
em qualquer lugar, mas no norte-americano em especial. Mas o que interessa para nós aqui agora e no processo para 2022 é a interferência do imperialismo norte-americano. E o instrumento disso, o capacho disso tudo, a marionete, se assim preferir, vai ser justamente, que vai ser assim, vai estar aqui o Trump aqui em cima, o Bannon sugerindo como ele deve instrumentalizar aqui embaixo o Bolsonaro e toda a quadrilha. E, certamente, isso vai interferir no destino do Brasil, né, para onde nós vamos. Isso é segurança nacional. É isso que os militares deveriam estar discutindo, por exemplo, na ECM, né, na Escola do Comando de Estado-Maior. É isso, é a interferência norte-americana através de um militar traidor da pátria, a quadrilha que está lá no Palácio do Planalto. Aí sim, seria uma bela discussão sobre o que é segurança nacional. Até me proponho fazer. Se me convidarem, irei com o maior prazer discutir segurança nacional na eleição de 2022, quando temos um presidente da República a serviço de interesses alienígenas, como se falava no passado, durante a ditadura militar. Na verdade, é a serviço do imperialismo, para ser muito claro, norte-americano. E quem está a serviço de um outro país num processo eleitoral é traidor da pátria. Isso não tem, né? Não tem qualquer questionamento. É um processo interessante. Só que as pessoas tergiversam, não falam diretamente como eu estou falando, e tem outros que querem até se locupletar com o dinheiro americano e a vida segue porque acha que isso não tem problema, porque não tem honra, não tem caráter, não tem nacionalidade. São aqueles que perderam, insisto, a noção de pertencimento. Hoje, uma parte da elite brasileira perdeu a noção de pertencimento. Ela não estava, ela está no Brasil, mas a cabeça lá nos Estados Unidos, né? E os recursos garantidos, parte dele lá fora. Qualquer coisa, eles caem fora. É uma república bananeira. Nós estamos caminhando para ser uma república bananeira, em ritmo acelerado. Essa, por exemplo, de você cancelar a homenagem a 2 cientistas, que ele fez hoje, a questão do Ordem do Mérito Científico, é um absurdo. Ele dá medalha a ele mesmo, idem. Né? Isso aqui é república bananeira. As coisas que faz com a quadrilha, com os filhos, né? Que faz com a Michete, isso claramente é república bananeira. É um negócio que nós nunca tivemos no Brasil, mas a reação ainda, infelizmente, é muito tímida. E eu sempre alerto aqui o que pode ocorrer ali na frente. E, na maior parte das vezes, vocês são testemunha, acabam acertando. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está entre os 645 mil inscritos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, né? Indica o canal a um amigo, a uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, e usar como vocês muito bem fazem, eu vejo 500, 700, 800, 1000 comentários, algumas vezes até mais, 1500, aqui na página dos comentários aqui embaixo, que vocês sempre opinam, sugerem, indicam, comentam e debatem de forma civilizada. Sempre tem, claro, a entrada de nazistas, bolsonaristas, tal, mas isso é a vida, né? Isso é a vida. A gente não deve dar importância a essas pessoas. Logo, eles vão para a lata de lixo da história, mas depende sempre o preço da liberdade, a eterna vigilância, já dizia o grande Thomas Jefferson. Bem, é isso. No caso, nós postamos, amanhã estamos postando uma entrevista muito legal, que ele já foi embaixador, Roberto Abdenur, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, uma análise muito boa sobre a política externa brasileira, sobre a reunião do G20 e da COP26. Né? Lembro que nós criamos o clube, seja membro, clique ali, tem todas as informações, vocês vão ver, é um material exclusivo que a gente vai alimentando os membros no decorrer do mês, do clube que nós criamos. São 2 formas, é muito simples, clique ali que vocês têm todas as informações. Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, o Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursodovilla.com.br, lá tem todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos. História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Vamos nos encontrar amanhã, então. Valeu, até!